Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bem, paz do Senhor, irmã Shélia. Glória a Deus. Nós vamos começar almoçando a palavra. A paz do Senhor, irmão Elmo. Glória a Deus. Esperar chegar mais alguns irmãos para a gente começar. Nós almoçando a palavra de hoje, nós vamos falar em Números, capítulo 22. Livro de Números, capítulo 22. Paz do Senhor, irmã Estela, irmão Gustavo, paz do Senhor. Ontem nós não fizemos almoçando a palavra porque eu estive gripado, a voz estava ruim. Hoje ainda estou gripado, ainda minha voz não está boa. Mas nós vamos fazer um esforço de estar trazendo a palavra hoje. Antes de ontem eu peguei friagem e gripei. E quando eu fico gripado, eu fico ruim. E ontem eu não consegui trazer almoçando a palavra. À noite aí nós ainda tivemos culto de ensino. À noite nós tivemos culto de ensino ali na igreja do Dona Fica. E eu quis mais poupar a minha garganta. Mas nós vamos tentar. Vamos tentar estar falando a palavra agora. A palavra do Senhor. Números capítulo 22. A paz do Senhor, irmão Arnaldo. Irmã Nivânia. Números capítulo 22. Nós vamos falar sobre a jumenta de Balaão. Nós vamos aprender algumas coisas com a jumenta de Balaão. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos aprender com os animais. Os animais têm algo para nos ensinar. Alguns animais nos ensinam, outros animais nos ensinam também. Alguns nos ensinam o que fazer, outros nos ensinam o que não fazer. Números 22, versículo 21. Números 22, versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Amém? Só até aí. Os irmãos mantêm a Bíblia aberta porque nós vamos seguir, tá? Esse cronograma aí, esses versículos a seguir, do 21 para frente. Nós vamos falar sobre as características dessa jumenta que nós precisamos ter na igreja. Precisamos ter algumas características que esta jumenta tinha.
dentro do contexto em que nós vivemos hoje. Características que foram perdidas no meio do povo de Deus. Quando eu falei no princípio aqui, eu falei que nós devemos aprender com os animais. Alguns animais nos ensinam coisas boas. Outros animais nós devemos aprender com eles o que nós não devemos fazer. Por exemplo, Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, não jogueis pérola aos porcos. Com os cães também nós aprendemos que o cão, ele revolve o seu vômito, ou seja, ele volta para o vômito. A porca lavada, ela volta para a lama. Então eu tenho que aprender com esses animais que eu não devo voltar a fazer aquilo que eu fazia. Também tem animais que nos ensinam coisas boas. O que nos ensina as coisas boas. Por exemplo, com a pomba, eu aprendo que a pomba é a única ave que não tem fel. Fel é um líquido amargo que existe dentro da ave, no estômago da ave. Então ela não tem esse líquido amargo. E nós devemos aprender com ela que nós não devemos viver em amargura. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Porém, o meu povo não me conhece. Então, eu tenho que aprender com o jumento, com o boi. A Bíblia diz também, em Jeremias 8, versículo 7, que a cegonha conhece o tempo da sua arribação, mas a igreja não entende nada. Tá bem? Em Provérbios vai falar sobre o aprendizado com a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e sede sábio. Nos ensina acerca também dos coelhos, que sendo um povo débil, faz as suas casas sobre a rocha. Também fala da aranha, que está nos palácios dos reis. Fala sobre o gafanhoto, que mesmo não tendo rei, eles conseguem voar organizados em bandos, mesmo sem ter uma liderança. Amém? Então nós devemos aprender com os animais. E nós vamos aprender hoje com a jumenta de Balaão, que nos ensina algumas coisas. Primeiro, Balaão é um feiticeiro. Balaão é alguém que não serve a Deus verdadeiramente. Balaão é alguém que mora junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. Quando o povo de Deus ele sai do Egito, entra no deserto, Deus começa a lhes dar as nações pela qual eles passam, e Deus começa a os abençoar, os dar vitória em todas as suas batalhas. Quando está findando o tempo da peregrinação no deserto, os reis eles vão começar a se assombrar e se assustar, a temer o povo de Deus. Se você olhar em Josué capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a cidade de Jericó estava fechada, cerrada, porque o rei de Jericó temia o povo de Deus que estava vindo. O povo aqui, Moabe e Midian, eles temiam porque eles seriam as próximas nações que seriam destruídas, que seriam derrotadas pelo povo de Deus. Os midianitas e os moabitas, eles veem em Israel ali um perigo para eles. Eles veem ali que aquele povo viria com poder destruidor em suas mãos, até porque o Deus Todo-Poderoso estavam com eles. A Bíblia vai dizer que eles dizem assim: olha, esse povo está vindo como um boi que lambe a erva. Ou seja, Israel era comparado ao boi e as outras nações eram consideradas como a erva, algo que servia de alimentação para o boi e que não causaria ao boi nenhuma resistência.
Por quê? Porque Deus estava com eles. Então eles se ajuntaram, se reuniram, fizeram uma reunião e eles disseram: nós temos que arrumar um jeito de parar este povo. Nós temos que arrumar um jeito de parar esse povo, porque esse povo está ganhando espaço. Este povo está crescendo. Aleluia. Eu já estou vendo aqui uma palavra profética. Deus está dizendo para mim e para você. Aleluia. O diabo está incomodado com o nosso crescimento. O diabo está incomodado com o nosso avanço. O diabo está incomodado com o destaque espiritual que Deus está gerando em nossa vida. Quanto mais Israel avançava, quanto mais Israel crescia, quanto mais Israel ganhava espaço e extensão, mais os seus inimigos, os seus adversários estavam preocupados, estavam temerosos. E eles disseram assim: nós temos que parar esse povo, porque senão esse povo vai chegar. Nós temos que parar esse povo, senão esse povo vai conseguir. Nós temos que travar esse povo, senão esse povo vai receber aquilo que Deus prometeu. Aleluia! Nós temos que parar esse povo, senão esse povo vai chegar aonde Deus disse que eles vão chegar. Aleluia! Vocês estão entendendo? Deus está falando para nós desta noite que Deus, primeiro, ele está dizendo: o meu povo vai alcançar aquilo que eu disse que eles iriam alcançar. Todos os obstáculos para aqueles que estão debaixo da mão de Deus serão como a erva pela qual o boi lambe. Deus está dizendo assim: só que o diabo não está satisfeito. O inimigo não está satisfeito. O inimigo vai se levantar de um lado ou de outro. O diabo vai se levantar de uma maneira ou de outra. O inimigo vai se levantar de uma maneira ou de outra. Então eles fazem uma reunião, porque o nosso crescimento e o nosso avanço vai gerar no inimigo o medo. E ele vai tentar impedir a vitória. Aleluia! Ele vai tentar impedir a vitória. E ele vai reunir ali os líderes, os midianitas, os príncipes de Midian, os príncipes de Moabe. Vai reunir ali os grandes destas duas nações. Vão fazer uma reunião e vão procurar uma estratégia para parar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, para impedir que o povo de Deus alcance as vitórias, as bênçãos, os propósitos. Então ele vai fazer assim: eles vão convocar um feiticeiro, um macumbeiro, alguém para fazer um trabalho, para que as entidades demoníacas e satânicas venham receber e eles venham vencer o povo de Deus. Eles vão contratar um feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Pastor, mas se o macumbeiro amaldiçoa o povo de Deus, essa maldição trava o povo de Deus? Essa maldição para o povo de Deus? Depende. Quando o povo de Deus está verdadeiramente debaixo da mão de Deus, não para, não ata, o povo vai continuar avançando. Agora, se o povo de Deus der legalidade, der brecha para o diabo, aí ele trava, aí ele impede, porque o diabo não precisa de uma porta aberta, o diabo precisa de uma brecha. Por uma brecha ele se espreme, entra e faz a destruição total na sua vida. O diabo precisa só de uma legalidade para entrar e para destruir a sua vida. Porém, aquele povo não estava à mercê
naquele deserto. Aquele povo estava debaixo da nuvem, aquele povo estava debaixo do fogo divino à noite, aquele povo estava debaixo da provisão diária do maná, e aquele povo estava debaixo da provisão diária da água da rocha. Então aquele povo está debaixo da bênção do Senhor Deus, aquele povo está debaixo da bênção de Deus. Então não tem como. Então eles chamam ali o feiticeiro chamado Balaão. Balaão era tipo alguém que ele servia às vezes às trevas e à luz. Ele era um profeta meio louco, era um profeta meio dúbio. Ele às vezes tinha uma ligação com o mundo espiritual das trevas, às vezes da luz. Ele não tinha uma fé concreta, convicta. Balaão não tinha uma fé firme. Balaão não era 100% crente, servo. Ele era um adivinhador, ele era um pagão que às vezes diria servir também a Deus. Eles chamam Balaão e o propósito deles é amaldiçoa o povo de Deus. Então os príncipes vão até Balaão, só que Balaão, ele diz a eles, eu não posso ir porque Deus não me permite. Durma aqui e eu vou orar e ver o que Deus tem. Se Deus pode, se Deus libera, que eu vá e amaldiçoe o seu povo. Deus lhe diz em sonho, não é para amaldiçoar o meu povo. Só que os reis de Moabe e de Midian, eles não param, eles não desistem. O diabo não desiste de amaldiçoar. O diabo não desiste de destruir. O diabo não desiste de tentar parar a nossa fé, a nossa chamada, o nosso ministério, a nossa vida espiritual. O diabo não desiste de cometer o mal. E nós também não podemos desistir de continuar fazendo o bem. Nós também não podemos desistir de manter-se na fé que uma vez nos foi dada. Então ele manda outros príncipes, mais cheios de honra do que os primeiros. Ele vai evoluindo e ali a proposta é maior. Só que Balaão, ele não consegue resistir à proposta e ele acaba indo com eles. Porque o diabo, quando ele não consegue te obrigar a fazer o que ele quer, ele vai trazer propostas para a sua vida. E às vezes as propostas são irresistíveis. Tem muito crente perdendo a fé por causa de proposta do diabo. Tem muito crente saindo da posição por causa de proposta do diabo. Tem muito crente perdendo o brilho do Espírito Santo por causa de proposta do diabo. Perdão, irmãos, é por causa da garganta. Tem muita gente perdendo aquilo que Deus lhe deu, dons espirituais, chamada, as coisas divinas, as coisas eternas, por causa exatamente de proposta. O diabo sempre vai abrir uma porta aparentemente bela, bonita e prazerosa para te tirar do propósito verdadeiro. Eles vão, chamam Balaão. Então Balaão monta na sua jumenta e vai. Nesse processo de ida é que começa a nossa história, o nosso ensinamento. Balaão albarda a sua jumenta. Está no versículo 21. Então Balaão levantou-se de manhã, abardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Ele monta na jumenta e vai-se. E ele começa a tomar rumo. Ele vai ao rumo da proposta. Ele vai ao rumo da promessa dos inimigos de Deus. E ali, naquela caminhada, é que vai acontecer a intervenção divina. A Bíblia vai dizer, olha, versículo 22. E a ira de Deus se acendeu porque ele se ia. Todas as vezes que você desobedece um cronograma divino, uma direção divina, uma ordem divina, você acende a ira de Deus sobre a sua vida. A desobediência, irmão,
acende a ira de Deus. A ira de Deus se acendeu com Balaão, porque Balaão seguiu as propostas e desobedeceu a ordem de Deus. Deus disse, não vai. Só que a proposta dizia, vai. Ele deixou de ouvir Deus para ouvir proposta. Tem muita gente acendendo a ira de Deus. Tem muita gente debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque seguiu o caminho da proposta e rejeitou o caminho, aleluia, da razão, o caminho da verdade, o caminho da consciência, o caminho de Deus. Tem muita gente indo pela proposta e esquecendo de Deus. Tem muita gente esquecendo de Deus. Então ele foi-se no caminho a qual ele recebeu a proposta. E ele acendeu a ira de Deus. E o anjo do Senhor se colocou no caminho por adversário. O anjo do Senhor se colocou no caminho por adversário. Porque quem se alia aos inimigos de Deus vai se tornar inimigo do mesmo. Aleluia. Quem se alia aos inimigos de Deus vai se tornar inimigo dele. Aleluia. Quem alia amigo de Deus se torna amigo de Deus. Quem alia inimigo de Deus se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz, Abraão, os que te abençoar, eu abençoarei. Os que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Havia uma promessa, Abraão. Aqueles que abençoassem o povo de Deus seriam abençoados. Aqueles que amaldiçoassem o povo de Deus seriam amaldiçoados. Amém? Então, o anjo se colocou como adversário de Balaão, porque Balaão tinha se vendido aos adversários. Isso serve para nós, crentes, servos de Deus, profetas, pastores. Nós, às vezes, estamos fazendo alianças a inimigos de Deus. Às vezes nós colocamos pessoas nos nossos altares que são inimigos de Deus. Às vezes nós estamos tendo relacionamentos com pessoas que são inimigos de Deus. E nós mesmo, pelas nossas alianças na terra, nós constituímos inimigos de Deus. O anjo se colocou como adversário de Balaão, porque Balaão estava se vendendo para os adversários de Deus. Nós não podemos negociar o inegociável. Nós não podemos vender aquilo que não se pode vender. Nós não podemos fazer aliança com o homem, porque nós já temos uma aliança divina. Já temos uma aliança eterna, já temos uma aliança com Deus vivo, já temos uma aliança com o Rei da Glória, Oricanta Labai, nós já temos uma aliança de sangue, nós já temos uma aliança do Calvário, nós já temos a aliança do Pentecoste, nós já temos a aliança do batismo, nós já temos a aliança com Deus. Nós não podemos mais fazer aliança na terra se a nossa aliança com o céu já está feita, já está formada. O anjo se coloca como adversário e o anjo vai para matá-lo. No capítulo 5 de Josué, Josué contempla o anjo. Josué contempla o anjo. E no capítulo 5 de Josué, o Josué diz ao anjo, o Senhor é esse mesmo anjo, com essa mesma espada, desembainhada. Ele aparece no capítulo 5 de Josué. Esse anjo que aparece a Balaão é o mesmo anjo que aparece no capítulo 5 de Josué. E Josué faz esta pergunta ao anjo, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? De que lado você está? Você está do nosso lado ou está do lado dos nossos inimigos? O anjo então olha para Josué e diz assim, eu não estou do lado de ninguém.
Eu vim aqui como o capitão do exército do Deus vivo. Ou seja, o meu lado é único. Eu estou do lado da verdade, eu estou do lado de Deus, eu estou do lado do céu. Eu vim aqui como um comandante de guerra de Deus, eu vim aqui como um comandante de guerra do Senhor. Oricanta labai. Deus manda dizer para nós nesta tarde, nesta manhã, com tarde, o anjo se encontra diante de nós com uma espada e ele diz: eu estou do lado de quem está do lado de Deus. Aleluia. Adversário de Deus é meu adversário. Aleluia. Amigo de Deus é meu amigo. É Josué que tem que entender. Se ele estiver do lado de Deus, o anjo está com ele. Se ele não estiver do lado de Deus, o anjo não está com ele. E este anjo, aleluia, foi capacitado para liderar batalhas espirituais. Esse anjo foi capacitado para liderar batalhas espirituais ao favor daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Esse anjo foi capacitado para liderar batalhas espirituais a favor daqueles que estão do lado de Deus. Se você está temente a Deus, debaixo da mão de Deus, da graça de Deus, este anjo vai guerrear por ti e vai lhe dar vitória pelo poder do Espírito Santo. Então, Balaão, ele não vai ver o anjo, mas o anjo está com a espada desembainhada. A espada está desembainhada. O que é a espada desembainhada? É a espada que foi tirada da bainha. É a espada que está pronta para trabalhar. É a espada do juízo, da justiça. É a espada que está pronta para trazer a ira sobre os desobedientes. A espada não está guardada, a espada está nua. A espada está nua e crua. Aleluia, está chegando o tempo desta espada será sacalada. Está chegando o tempo desta espada se mover para lá e para cá como instrumento de ira divina. Aleluia, aleluia. Tem muita gente brincando. Tem muita gente brincando de crente. Tem muita gente brincando de servo. Tem muita gente brincando dentro da igreja. Só que a espada, ela não está guardada. A espada já está desembainhada. E a ira de Deus se aproxima a cada dia. Quem está debaixo da graça, aleluia, vai ser livre da espada. Mas quem está debaixo da desobediência, a espada vai começar a cortar. A espada do anjo, aleluia, do concerto vai começar a cortar. Hoje nós falamos de envelope, mas não fala de espada. Hoje nós falamos de eis que eu estou contigo, mas não fala de espada. Hoje nós falamos olha a bênção, mas não fala da espada. Aleluia, tem muita igreja até que nós chamamos os anjos. Ó, o anjo está aí, ó, o anjo do milagre, ó, o anjo da vitória, o anjo do movimento, o anjo com a veste branca, o anjo foi para lá, veio para cá, olha o anjo aí, o povo pula e grita. O que nós esquecemos de falar é que o anjo que vem, ele também tem uma espada, e a espada não está guardada na bainha. O anjo que vem, ele traz uma espada, e esta espada, aleluia, é para ferir os adversários de Deus. Muita gente morrendo na igreja, porque desceu o anjo e cortou-lhe a sua vida espiritual. Tem muita gente morto dentro da igreja, porque foi ferido pela espada do anjo. A Bíblia diz que Herodes recebeu para si adoração e o anjo veio e o feriu. E a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Ele não deu glória a Deus, o anjo feriu e o bicho o comeu. Então o anjo pôs no caminho por adversário de Balaão, porque ele estava caminhando na direção errada. Às vezes nós não vemos, mas o anjo está com a espada ao nosso lado. A Bíblia vai dizer no versículo 23, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada
desembaiado. Essa é a primeira característica da jumenta. A jumenta, ela tem a percepção do mundo espiritual. O que o profeta Balaão não tinha, a jumenta tinha. Percepção do mundo espiritual. Ela conseguiu perceber que havia um anjo no caminho. Às vezes nós vamos por culto e não temos percepção do mundo espiritual. Nós vamos para a igreja e a percepção que nós temos é da roupa do irmão, do cabelo da irmã, aleluia. É das coisas que nós podemos ver, da afinação, da voz grossa, da voz fina. Nós conseguimos observar o relógio, já passou da hora, ainda está cedo. Nós conseguimos observar até mesmo o nosso telefone, o nosso celular, que nós escondemos dentro da Bíblia para ficar ali batendo papo na rede social enquanto o culto está acontecendo. Nós temos percepção de quantas vezes que o irmão foi no banheiro, voltou, de quantas vezes o irmão bebeu água. Nós temos percepção do calor que está fazendo na igreja, do frio que está fazendo na igreja. Nós temos percepção das crianças que estão perturbando o culto. Nós temos percepção de tudo. Só não percebemos que aquele lugar é um lugar espiritual. Ainda que nós nos reunimos em um santuário físico, aquele santuário físico é apenas um ambiente onde nós nos reunimos para contemplar uma dimensão espiritual que é afixada naquele lugar, quando nós começamos a adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, ou seja, quando eu louvo, quando eu adoro, ele habita. Então o ambiente do culto é um ambiente espiritual e nós temos que ter percepção espiritual, não somente na igreja, mas também na nossa vida diária. Nós temos que estar constantemente tendo percepção espiritual. Nem sempre, irmão, aleluia, é o nosso irmão. Às vezes tem um espírito maligno por trás daquele irmão. Às vezes nem sempre é a situação terrena em si. E às vezes nós falamos assim, foi coincidência, foi sina, foi destino. Não. Há um mundo espiritual por trás do mundo espiritual, do mundo natural. Aleluia. Então nós temos que ter a nossa mente aberta para o mundo espiritual, para ter percepções espiritual, para entender o mundo espiritual pela nossa percepção. E esta jumenta, ela tem percepção, ela percebe a presença de um ser espiritual naquele lugar, porque Deus abriu os olhos da jumenta, Deus lhe mostrou o anjo com uma espada desembainhada. Então nós temos que perceber, entender que, aleluia, o mundo espiritual existe. Nós começamos uma aula, uma série de ensino lá na Nova Igreja sobre fé. E a fé é exatamente isso, é a percepção espiritual das coisas que não se vê e das coisas que nós esperamos. Então, essa percepção, esta jumenta tem a percepção que nós não temos. Não temos percepção do mundo espiritual. Se nós tivéssemos percepção do mundo espiritual, nós temia mais, nós adorava mais, nós quebrantava mais, os cultos seriam mais leves, nós seríamos mais quebrantados, chorosos na presença de Deus, nós guardávamos os nossos pés quando entrássemos na casa do Senhor. Aleluia! Quando Moisés teve uma percepção espiritual do anjo do Senhor na sarça que pegava fogo e não se consumia, Deus falou para ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa.
Quando eu tenho percepção espiritual, eu entendo que lugar de culto não é um lugar normal. Lugar de culto não é cinema, lugar de culto não é teatro, lugar de culto não é praça, lugar de culto não é shopping, lugar de culto não é a porta da minha casa. Lugar de culto é lugar em que eu tenho que temer a Deus e reverenciá-lo. Lugar de culto eu tiro a sandália do meu pé, aleluia, porque eu vou começar a caminhar em uma dimensão espiritual. Eu tenho percepção que aquele lugar não é normal, eu tenho percepção que aquele lugar não é terra, eu tenho percepção que aquele lugar não é um lugar natural, aquele lugar é um lugar onde a sarça pega fogo, onde Deus está, onde Deus controla, onde Deus domina, onde Deus manda, onde Deus comanda, onde Deus rege, onde Deus direciona. Oricanta, labassurianda, labai. Eu entendo que ali quem controla é Deus, quem manda é Deus, quem reina é Deus. Eu tenho que ter percepção que aquele lugar Deus está. É um lugar de bênção, mas é um lugar também de justiça e de juízo. É um lugar de bênção, mas é um lugar onde Deus também, ele leva o seu anjo com a espada. Um dia Jacó deitou e ele viu uma escada que subia e descia, e anjos que subiam e desciam por uma escada. Alabassurianda, alabai. Os anjos subiam e desciam a escada a noite toda. Jacó dormia, os anjos subiam e desciam. Quando Jacó acorda, ele levanta aquela pedra que ele deitou e jogou e consagrou ela com óleo. Ele derramou óleo sobre a pedra e ele disse assim: este não é um lugar senão a casa de Deus. E eu não sabia. Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele estava em um ambiente espiritual e não sabia. Mas durante o seu sono, ele teve aberta a sua percepção espiritual. E como esta jumenta que teve percepção espiritual, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você nunca mais vai entrar na igreja mascando chiclete. Você nunca mais vai ficar desfilando na igreja como se fosse passarela. Você nunca mais vai chegar na igreja com o coração contendeiro, querendo, aleluia, fazer divisão na igreja. Você vai entrar com o coração quebrantado, porque aquele lugar é a casa de Deus. Arabassurianda labai. Você vai entrar na igreja como se estivesse entrando pelos portais eternos. Você vai olhar para o teu irmão como se você estivesse olhando para anjos de 3 metros de altura, vestidos de luz. Você vai olhar para o altar como se verdadeiramente aquele altar estivesse cheio de brasas afogueadas, aleluia, com a glória de Deus. Você vai olhar para o púlpito como se serafins estivessem, de como a Nassurianda, eu sinto a presença de Deus aqui, alabassurianda, alabai, como se serafins estivessem sobrevoando, com 6 asas, com uma asa, com 2 asas voando, com 2 cobrindo o rosto e com 2 cobrir os pés. Nunca mais você vai entrar na igreja com preguiça. Nunca mais você vai entrar na igreja achando, aleluia, com vontade de ir embora logo. Nunca mais você vai entrar na igreja como se aquele lugar fosse um lugar normal. Aleluia. A casa do Senhor não é um lugar normal. A casa do Senhor é um lugar de reverência, é um lugar de temor, é um lugar de gratidão, é um lugar onde Deus revela a sua glória. Está faltando em nós percepção espiritual. Está faltando em nós percepção espiritual. Está faltando em nós percepção espiritual. Enquanto você não abrir os olhos da sua percepção espiritual, você vai para a igreja, vai e volta, vai e volta, vai e volta e não vai mudar nada na sua vida. Você não vai mudar dos seus caminhos atribulados. Enquanto você não tiver percepção espiritual, você não vai mudar de vida. Você vai continuar crente dentro da igreja e fora da igreja. Você vai continuar uma pessoa carnal, uma pessoa fofoqueira, contendeira, prostituta, invejosa e assim por diante. Por quê? Porque você não tem percepção da seriedade do que é um culto. E na verdade um culto não é só um culto é batalha, um culto é luta,
um culto é guerra. Alabassuriandalabai. Você tem que guerrear com demônios nas regiões celestes, com teu glória a Deus, com teu aleluia, com a tua lágrima, com teu choro, com teu pranto, com a tua humilhação diante dos pés do Senhor. Você tem que abrir a sua visão para as coisas de Deus. Você tem que abrir sua visão para as coisas de Deus. Porque a jumenta estava indo no caminho do erro até encontrar o anjo. A jumenta estava no caminho do Balaão até ver o anjo. Até ter percepção do mundo espiritual. Olha a importância do mundo espiritual na nossa vida. Irmão, nós estamos enchendo nós estamos enchendo o ambiente espiritual de coisas naturais. Para afastar dos irmãos a percepção espiritual. Nós estamos trocando igreja. Nós trocamos o nome culto por reunião. Nós trocamos a pregação por palavra de autoajuda. Nós tiramos o Cristo do centro da mensagem e colocamos a pessoa, o homem. Hoje, em vez de Cristo falar conosco, em vez de Cristo nos exortar, as pregações é um Jesus empregado, que é obrigado a fazer o que o pecador quer que ele faça. Porque está faltando espiritualidade. As nossas igrejas estão cheias de contenda, de ira, de ódio, de raiva. Egoísmo, egocentrismo, ganância, avareza. Está cheio de sentimentos facciosos. Prostituição, lascívia, adultério. As nossas igrejas estão cheias de mundanismo, modernidade. Pastor, o crente não pode ser moderno, o crente tem que ser eterno. O que é eterno não é moderno, porque o moderno deixa de ser moderno, mas o eterno não deixa de ser eterno. Está faltando visão espiritual. Está faltando nós ver que esses cultos nossos não têm Deus. Porque nós estamos engolindo gato por lebre. Estamos ouvindo um louvor que chama Jesus de você. Estamos ouvindo pregação que eu sou o ponto fraco de Deus. Estou ouvindo pregação que pecar pode. Tá tudo bem. As pessoas não choram mais quando peca. Labassurianda labarraia. Tá faltando espiritualidade. Tá faltando mover espiritual, tá faltando glória, tá faltando graça, tá faltando poder, tá faltando vida, tá faltando alguém perceber. A jumenta percebe. Nós temos que perceber. No livro de Malaquias vai contar a história dos sacerdotes que estavam levando o sacrifício manco, coxo, cego, manchado. Sacrifícios que não serviam para eles estavam levando ao altar de Deus. O povo pecando e eles preocupados apenas em sacrificar. E Deus disse naquele livro de Malaquias, Deus disse a eles, é melhor que feche as portas do que ter portas abertas. Mas não ter espiritualidade, não ter temor, não ter reverência, não ter respeito, é melhor fechar. Do que ter porta aberta, falar de Deus e não ter Deus. Dizer Deus está aqui, ele nunca pisou ali. De falar que Deus é o dono, mas quem manda é o pastor. Quem domina é o homem.
O afã de ser chamado de pastor, presidente, de ser apóstolo, de ser ungido, o afã de ser chamado por título, nos faz pensar que Deus vai estar debaixo também do nosso cargo. Deus não está nem aí. Eu falava ontem da igreja que Jesus entrou e o homem possesso, o demônio disse: que temos nós contigo? Estão colocando Jesus em último lugar mesmo. Irmão José Santana, Pai Senhor. Jesus entrou na igreja e o demônio: que temos nós contigo? Ou seja, ele está falando em nome de toda uma igreja. Está faltando alguém perceber. E no livro de Malaquias ainda diz assim: quem dera alguém percebesse. Que eu não estou aí. E que sacrifício é para minha glória. E que o culto é para minha glória. E que tudo tem que girar em torno do meu nome. E que tudo tem que girar em torno do meu nome. Quem dera se eles percebessem que isso que eles estão trazendo para mim. Quem dera que se eles percebessem que isso que eles estão trazendo para mim não vale nada. Está faltando percepção espiritual. Está faltando alguém perceber. Ele diz: quem dera se percebessem. Quem dera se eles percebessem que eu não estou nisso e fechasse as portas. Aí depois o próprio Deus diz assim: quem dera. Quem dera se percebessem que eu não estou nisso e lavasse o meu altar com lágrimas. Quem dera se percebessem que eu não estou nisso e lavassem o meu altar com lágrimas. Tem duas alternativas para a sua percepção. Ou você percebe que Deus não está e fecha a porta, ou você percebe que Deus não está e lava o altar com lágrimas. Labassurianda labahai. Decanta labassurianda labahai. Tem duas alternativas para nós. Eu sei que isso aqui não é palavra que nós gostamos de ouvir, mas Deus está dizendo para nós nesta tarde, para mim também. Orianda lavassuri canta lavaia. Deus está dizendo para nós nesta tarde. Ou você percebe que eu não estou e fecha a porta, orianda e desiste logo, ou você percebe que eu não estou e lavo o meu altar com lágrima. Candoque biandarabassuria. Decanta labaia. Decantorianda rabassuri canta labaia. Quem tem percepção espiritual está entendendo o que Deus está dizendo. Quem tem percepção espiritual entende o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: percebe que eu não estou. Perceba que eu já fui. Perceba que eu não estou agradando. Alabassuri anda alabahaia. Riamandou como anassuri canta alabaia. Perceba que eu não estou nesse negócio, que eu não estou me agradando dos cultos. Perceba que nem do teu glória a Deus eu tenho me agradado. Perceba que a tua pregação não me agrada, o teu louvor não me agrada, o teu ensinamento não me agrada, a tua evangelização não me agrada, o teu modo de comportar no culto não me agrada, os teus relacionamentos não me agrada. Perceba que o teu modo de vida não está me agradando, ou você fecha a porta. Ou fecha a porta, ou alguém percebe que eu não estou e fecha a porta, ou então lava o altar. Alabaia. Demandou como a Nassuri anda alabaia. Ou lava o altar. De calabachore manda rabassuria.
Está na hora de lavar o altar. Decanta, lavar. Com o que, pastor? Com água, não com lágrima. Lave o meu altar com lágrima. Orianda, lavar. Eu preciso de limpeza no altar. Mas não é com água da Ceneago, não. É com água dos seus olhos, do teu altar. Lava o teu altar. Oricanta, lavar, surianda, labaia. A Bíblia vai dizer que o Isaías disse para Ezequias: olha, arruma a tua casa porque morrerás e não viverá. Ele disse assim, E aí ele começou a chorar, lavou o altar. O profeta voltou e disse assim, eu ia te matar, eu ia fechar a igreja, mas tu lavaste o altar. Orianda labai, mas tu lavaste o altar. Agora eu te dou mais 15 anos. Aleluia, eu vou te dar 15 anos porque tu lavaste o altar. Já saiu uns 2 aí, porque parece que o altar está meio sujo, né? Não quer lavar. Aleluia. Aleluia. Então a jumenta, ela tem percepção espiritual. Ela percebeu o perigo na caminhada. Ela percebeu o perigo na caminhada. Lavar o altar ainda tem tempo. Graças a Deus que ainda tem tempo. Aleluia. Glória a Deus. Ela percebeu o perigo na caminhada. Irmão, nós temos que ter... Olha, eu já estou finalizando. Mas deixa eu falar aqui. Eu vou te dar 3 exemplos. Eu gosto de dar exemplo na Bíblia. Às vezes tem gente que não gosta de assistir almoçando a palavra. Tem gente que não gosta do meu ensinamento. Que eu sou duro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas deixa eu te falar um negócio. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo, eu tenho base bíblica para tudo que eu falo. Eu não entro em live para inventar profecia, profetada, revelação, visão, para falar que Deus está te dando isso e aquilo, não. Eu falo com base bíblica. E nós estamos falando de percepção espiritual. E eu vou dar exemplos na Bíblia aqui que nós temos que ter percepção espiritual. Nós precisamos ter esta percepção da jumenta. Balaão, ele era o profeta. Balaão estava em cima da jumenta, mas ele não teve visão. E por não ter percepção, ele estava a um passo de cair debaixo das mãos de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 37, se eu não me engano, que uma horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ou seja, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a jumenta, por ter percepção espiritual, porque ela viu o anjo, viu a espada, ela salvou a vida do profeta. Um crente dentro de uma igreja com percepção espiritual, ele vai salvar toda uma congregação. Um só crente com percepção espiritual dentro de uma congregação, ele vai salvar toda uma congregação. Lembra de Noé? Noé, ele teve percepção. Glória a Deus. Aleluia. Noé, ele teve percepção que viria uma chuva. Noé era um só. Ele teve percepção espiritual da chuva que viria e Deus falou com ele. E ele conseguiu fazer a arca e colocar sua família. Então toda a sua família foi salva por causa de uma percepção espiritual. A jumenta tem percepção espiritual e ela vai salvar a vida de Balaão por causa da sua percepção espiritual. Lembramos aqui que a jumenta é uma simples jumenta. Balaão é o profeta Balaão. Porém, a percepção não está no líder Balaão, a percepção está na jumenta, que está sendo montada por Balaão. Às vezes nós julgamos líder e nós pensamos que nós, como líderes, somos os mais visionários da igreja. E às vezes tem alguém que não tem nem oportunidade na igreja, que tem mais percepção espiritual do que nós. Tem gente dentro da igreja, irmão, que nós julgamos nada. Chega lá, senta no cantinho, fica quietinho, fica quietinha. E às vezes nós pensamos que nós somos os santarrões, nós pensamos, eu estou falando nós, eu estou falando eu, pensamos que somos aquele que tem a visão, eu sei de tudo, eu percebo tudo, é eu que vejo. Mas na verdade aqui está me mostrando que a jumentinha que não fala, a jumentinha que está debaixo de submissão, ela está percebendo melhor do que o líder que foi chamado para amaldiçoar
Aleluia, aleluia. Às vezes eu estou dando ensino e estou achando que eu sou o cara, eu sou a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, e tem um irmãozinho ali sentado, que às vezes nem tem direito que eu estou falando, mas está percebendo tudo, está percebendo tudo que está acontecendo. Às vezes eu estou cheio de pompa em cima da jumenta, querendo mostrar o meu chicote, querendo mostrar a minha autoridade, aleluia, tem um anjo com espada desse tamanho querendo cortar o meu pescoço, e a jumentinha que eu estou pisando, machucando, humilhando, a jumentinha que eu não dou eu não dou nada por ela, é a que está vendo a ira de Deus sobre a minha vida. Só que eu sou tão arrogante, tão arrogante, tão arrogante, que eu sou tão cheio de soberba, que eu não admito ser, aleluia, orientado por uma jumentinha que não tem nome, que não tem fama, que não tem oportunidade, que não canta, que não prega, mas que tem visão e percepção espiritual. A percepção espiritual, perdão, irmão, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem da gripe. Mas eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam. Eu estou falando de mim. Eu sou líder. Eu sou pastor. Eu tenho responsabilidade sobre 4 igrejas dos meus lombos. Eu tenho essa responsabilidade. Mas eu não posso aqui dizer que eu sou a pessoa que mais ora, que mais jejuma, que mais lê Bíblia e que mais tem percepção espiritual. Não, porque eu não conheço a espiritualidade de cada um. Porque Balaão, ele se achava que ele tinha visão de tudo. Mas a jumenta é que estava tendo visão. E mais do que ter visão, aquela jumenta impediu que Balaão fosse fulminado pela ira de Deus. Por isso que vale a pena, às vezes, a gente dar ouvido aos pequeninos do reino. Às vezes vale a pena a gente dar ouvidos àqueles que ninguém dariam ouvidos. Tem pessoas que Deus usa, ainda tem pessoas que o homem vê, tem pessoas que Deus vê, tem pessoas que o homem usa, tem pessoas que Deus usa, tem pessoas, irmãos, que são manipuladas pelo homem, mas tem pessoas que são usadas por Deus, tem pessoas que são usadas por Deus. A Bíblia vai dizer, estou finalizando já, vou ficar só na percepção espiritual. Amanhã nós vamos falar outra característica da jumenta, tá? O bom da gente pregar a Bíblia é isso, porque às vezes você prepara toda uma mensagem, e Deus, ele não permite você dar toda a mensagem num dia só. Por quê? Porque é o conhecimento. Deus vai dando conhecimento, a gente vai falando. E Deus ele vai dando palavras e a gente não consegue dar o ensinamento todo de uma vez. Aí a gente vai dando por parte, né? A Bíblia é muito rica, a Bíblia é muito grande, né? Às vezes eu não entendo como é que a gente vê pregador enchendo linguiça numa pregação. A gente não entende como é que vê pregador repetindo as coisas numa pregação, se a Bíblia é tão grande. É falta de interesse em conhecer a Bíblia. Por falar em falta de interesse em conhecer a Bíblia, dia 8 de agosto, nós vamos fazer um seminário para pregadores na nossa igreja, aqui do Dona Fica. Vai ser o dia todo, tá? Irmãos, eu já fiz esse seminário na igreja da Vila Propício, tá? E foi uma bênção, foi muita glória ali quando nós fizemos, né? Os irmãos que estavam ali sabem, eu não estou falando aqui com pretensão de falar que eu dei um bom ensinamento ali, não. Porque a glória de Deus verdadeiramente se manifestou naquele lugar. E não foi somente o conhecimento e o aprendizado. Aprendemos muita coisa, eu também, aprendemos muita coisa, mas Deus renovou, Deus encheu a casa de glória. E eu resolvi fazer também
esse seminário aqui em Goianésia. Nós vamos fazer dia 8 de agosto, né? No domingo nós vamos fazer esse seminário para pregadores. Vai ser durante o dia, tá? Domingo, para aqueles que querem aprender mais a respeito da pregação. Nós vamos passar umas ferramentas sobre pregação para aqueles que querem se dedicar mais na pregação, tá? As vagas são limitadas, tá? Não vai ser assim, quem chegar lá já vai participar, não vai ser organizado. Você tem que passar o seu nome em uma das igrejas, você congrega em uma das igrejas, no final do culto você me procura e fala, pastor, eu quero participar do seminário para pregador. Você vai me dar o nome e eu vou fazer a lista, porque tem a quantidade certa de pessoas. Então, não é chegar lá no dia do seminário e já participar, não. Tem uma organização. E eu garanto a você que vai ser uma bênção. Amém? Então, para terminar a nossa percepção espiritual, bem que eu queria estar aí. Ia ser uma honra para nós, irmão José. O senhor está aqui. O irmão Elmo também. Nós não vamos transmitir ao vivo, porque na nossa igreja lá não tem internet ainda. Se tivesse internet, pelos irmãos a gente iria transmitir. Vai ser uma bênção. Eu creio que sim. Então, por falar em percepção espiritual, já estou finalizando. Para confirmar que a percepção não precisa vir para o pastor, para a pessoa que está em maior holofote dentro da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Apocalipse 3, 20, está dizendo assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso é percepção. Deus está na porta da igreja batendo. Estou à porta e bato. Estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está batendo na porta da igreja. E ele está dizendo, se alguém tiver uma percepção espiritual que eu estou fora, porque nós estamos pensando que ele está dentro, mas ele está fora batendo. Então, primeiro, eu tenho que ter percepção que ele está fora. Eu tenho que perceber que ele não está dentro. Eu tenho que perceber que ele não está participando dos louvor, da oração, ele não está participando das coisas do culto. Ele disse, eu estou fora e bato. Mas ele está lá fora batendo e nós estamos dizendo, Jesus está aqui, ó Jesus ali, Jesus está fazendo ali, ó Jesus no altar, ó Jesus acolá, e Jesus está lá fora batendo. Nós não percebemos que ele está ausente. E a primeira percepção que ele está dizendo, eu quero que eles percebam que eu não estou dentro. Eu quero que eles percebam que eu não estou nesse louvor, eu quero que eles percebam que eu não estou nessa adoração, quero que eles percebam que eu não estou nesse conjunto, eu quero que eles percebam que eu não estou nisso, que eles estão fazendo nesse testemunho, eu quero que eles percebam. Só que nós estamos tão envolvidos com nós que estamos achando que ele está dentro. Só que ele está lá fora batendo e dizendo, ei, perceba que eu não estou dentro, que eu estou fora. Amém? Então a primeira percepção. Meu Deus, irmão, isso aqui já dava mais uma aula. Só isso aqui. Primeiro, eu tenho que perceber que ele está fora. Segundo, eu tenho que perceber que ele quer entrar. Eu tenho que perceber que ele está fora. E eu tenho que perceber que ele quer entrar. Eu tenho que perceber que ele está fora. E eu tenho que perceber que ele quer entrar. Eu tenho que perceber que ele está fora, eu tenho que perceber. E ele está batendo na porta. Eu tenho que perceber que ele não está, mas ele tem interesse em voltar. Eu tenho que perceber que ele está ansioso para entrar. Lembra, no livro de Cantares, fala sobre a noiva que estava dormindo e o noivo veio, bateu na porta e ela não percebeu que ele bateu. Só que quando ele sai, porque uma hora ele para de bater, quando ele sai, a noiva sai desesperada pelas ruas buscando ele e não achava. Você sabe o que isso significa? É Jesus batendo na porta do nosso coração, da nossa vida, e nós não estamos com sono tão bom, com preguiça de levantar para abrir para ele, que nós não estamos percebendo que ele está batendo.
Só que vai chegar uma hora que nós vamos perceber que ele bateu e vamos abrir. Ele não vai estar mais na porta, ele vai sumir e eu vou procurar por ele e não vou achar. Então ele está batendo, ele está querendo entrar. E o mais gostoso disso tudo, ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Primeiro, ele quer que eu perceba que ele está fora. Ele quer que eu perceba que ele quer entrar. E ele quer que eu perceba que qualquer um pode abrir a porta para ele. Amém? Ele quer que eu perceba que qualquer um pode abrir a porta para ele. Quando ele diz assim, estou à porta e bato, se um presbítero ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se um pastor ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se uma missionária ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se um evangelista ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se um pastor presidente ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se o apóstolo ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se o teólogo ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Não, Jesus disse assim, se alguém ouvir a minha voz, se alguém desta igreja, desta congregação, desta reunião, ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus quer que nós percebamos que qualquer um pode abrir a porta para ele. Da pessoa maior até o menor. Alguém que está dentro, perceba que ele quer entrar. Amém? Então amanhã nós vamos dar continuidade, falar da percepção espiritual da jumenta. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Amanhã estaremos de volta com mais um Almoçando a Palavra. Irmãos, quando os irmãos forem orar, ore por mim, ore por esse ministério. Tem 2 orações que eu quero pedir. A primeira é a minha particular. Ore pela minha saúde, ore pela minha vida espiritual. Eu sou carente de vossas orações. Amém? Assim como eu sei e creio que todos vós são carentes de orações, eu também sou. Eu sou a pessoa que mais preciso de orações. O apóstolo Paulo, sempre que ele escrevia uma carta, ele dizia, eu rogo-vos que me cubra de orações. Batalhe comigo nas orações. Nós precisamos de orações. Nós somos carentes de orações. Ore pela minha vida. Ore também por esse ministério, tá? Porque o diabo com fúria tem levantado contra esse ministério. Mas eu creio que Deus está no controle. E eu creio que nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos de volta para a glória do nome do Senhor Jesus.